A gente só tem noção, deixa eu ajeitar meu travesseiro, porque eu sou uma jovem senhora e eu não consigo ficar sentada em cadeiras que não tenham recosto. Ai, eu tô aqui pensando, eu comecei a ler um livro e pensei, vou começar deixa eu tirar esse fone. Vou começar a dividir o que eu tô lendo, porque acaba que quando a gente divide o que a gente lê, é um exercício de fixação, né, também, e aí eu acho que vale a pena, quando a gente lê uma coisa boa, a gente passar pra frente, né. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas agora que eu comecei a gravar, os vizinhos resolveram se reunir, e daqui eu consigo ver eles estão se reunindo ali pra... deve ser algum tipo de reunião, que eu não sei do que se trata, mas eu tô ouvindo eles falando. Vamos ver qual é o meu nível de concentração para fazer esse vídeo, ouvindo pessoas falando no meu ouvido. E eu tava pensando que a gente perde tanto tempo e a gente não percebe que a gente está perdendo tempo, a não ser quando a gente reflete, né, sobre isso. Eu fico imaginando, hoje eu tenho 36 anos, vou fazer 37 anos daqui a alguns poucos meses. Hoje é dia 1º de junho que eu tô gravando esse vídeo. E eu fico imaginando que se eu tivesse aproveitado mais o meu tempo quando eu era mais nova, onde eu estaria hoje? O que eu estaria fazendo? E esse vídeo que eu quero falar com você é sobre distração. Às vezes a gente se distrai com tantas outras coisas e a gente não foca naquilo que a gente quer de fato. A gente se distrai, a gente ouve outras pessoas falando 1 milhão de coisas. Às vezes a gente não raciocina com a nossa própria... Tá bom, filha. Às vezes a gente não raciocina com a nossa própria cabeça, não pensa a respeito das coisas pra nós, sabe? E eu não tô dizendo aqui que a gente não tenha que pensar no outro, não. Pelo contrário, uma vida que não... que uma pessoa que não serve, que não ajuda os outros, pra mim é uma vida bastante sem sentido. O que eu tô falando é que às vezes a gente não presta atenção no que nós queremos e a gente se distrai com tantas outras coisas que o tempo vai passando e aquilo ali vai ficando para depois, até que fica tão para depois que não acontece e a gente esquece. E a gente não presta atenção no que a gente quer, a gente não presta atenção no que já se passou. O que eu fico mais reflexiva em relação, às vezes, a nós mulheres, né, maternidade, filhos, marido e, enfim, se você não é casada e nem tem filhos, você também pode, vamos participar dessa conversa, nós todas juntas, mas a gente não pode deixar de pensar nas nossas coisas, não. A gente tem que pensar nas nossas coisas. Você tem que pensar nas suas coisas. Qual é o objetivo de hoje que você... O objetivo de hoje não, o objetivo que você já colocou como uma meta e você simplesmente não faz porque você se distrai com muitas outras coisas. Você se distrai às vezes com ocupações que você pode administrar. Você pode administrar melhor, você pode pensar melhor sobre aquilo e encaixar em um outro momento. E não se afogar, às vezes, numa rotina, porque você quer abraçar o mundo, né? Você quer fazer tudo. Eu tenho um defeito, sabe? Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que essa é a maior falácia que colocaram na cabeça, eu acho que da mulher que cuida da casa, da mulher que quer criar os filhos e cuidar das coisas, é que a gente é multitarefas. Hoje... Aos 36 anos eu te digo, eu posso falar por mim, eu não sou multitarefas. Eu não sou multitarefas. E por muito tempo eu achei que eu fosse. E exatamente por achar que eu era multitarefas, eu cheguei a desistir de muitas coisas porque eu não focava em uma coisa só. E essa é a lição do primeiro capítulo desse livro que eu tô lendo, e eu voltei aqui nele para poder falar com você. Por que você não foca numa única coisa? A gente, quando foca em uma única coisa, por exemplo, você está interessado em estudar algum assunto, ou você está
com a sua casa aí precisando de dar uma faxina, e a gente pega, faxina um cômodo e vai para o outro e corre, e é quando você vê no final do dia você não fez nada direito. Isso é com tudo. Tem coisas, interesses dos filhos para cuidar, e cuida de um, cuida de outro, e quando você vê, você não fez absolutamente nada, porque você focou em várias coisas. E esse livro, o nome desse livro que eu tô lendo é A Única Coisa, que é do Gary Keller. E ele fala que ele tinha uma empresa e que ele estava falido, né, num tempo, e ele estava com a corda no pescoço, ele precisava de ajuda. E aí o que ele fez, ele contratou, acho que ele fala 14 pessoas para ajudar ele a fazer uma revolução na empresa dele. E a coisa que ele fez foi dar tarefas a essas pessoas, mas ele deu tipo 2, 3 tarefas para essas pessoas. Inicialmente estava dando tudo certo, mas depois essas pessoas começaram a não produzir mais como antes. A empresa começou a não dar o resultado que ela dava antes. Então aí ele pensou, eu acho que eu vou reduzindo. Ele foi reduzindo a carga das pessoas, até que restassem apenas uma coisa para que essas pessoas fizessem. Uma única coisa. Elas eram responsáveis por fazer uma única coisa. E adivinha o que aconteceu? Ele fala, a empresa voltou a ter os ganhos de antes, até mais do que estava tendo, porque as pessoas focaram em fazer uma única coisa. E a gente não pensa nisso. A gente vê nas redes sociais as pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que a gente só vê elas fazendo as coisas ao mesmo tempo, a gente não vê os bastidores do que elas estão fazendo. Será que elas estão fazendo de fato muitas coisas boas, bem feitas? Porque olha, fazer por fazer todo mundo faz, mas fazer direito, fazer aquilo que você está se dedicando com toda a atenção do mundo, com todo cuidado, sabe? Eu tenho que cuidar do meu filho está demandando a minha atenção aqui. Tá, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou dar atenção para esse filho naquele momento, porque ele é o mais importante. Aquele momento ali é o momento dele comigo. Porque a coisa mais preciosa que a gente pode dar às pessoas é a nossa atenção, é o nosso cuidado, é o nosso olhar naquele momento. E às vezes as coisas passam, a vida escorrega pelos dedos, porque a gente quer fazer tudo, porque a gente quer abraçar o mundo, a gente quer dar atenção para tudo, para todos, e não dá, sabe? Eu não sou essa pessoa que eu consigo fazer várias e várias e várias coisas ao mesmo tempo. E eu estava refletindo sobre isso. Às vezes você não pode estar alcançando o que você quer, o que você está desejando, porque você está querendo abraçar o mundo, pegar e fazer tudo ao mesmo tempo. E se a gente tentasse fazer uma única coisa, né? Uma coisa de cada vez. Por mais que seja com pressa, às vezes a gente não tem como fazer as coisas devagar mesmo, mas fazer com pressa, fazer rápido, mas aquela única coisa ali, entendeu? Dedicar a nossa atenção àquilo ali. Acaba que quando a gente presta atenção em uma única coisa, a gente vai diminuindo a velocidade. É como se a gente estivesse andando de carro e a gente vai passar em cima de um quebra-molas, não sei como é que você chama aí na sua cidade, aqui a gente chama de quebra-mola. A gente reduz a velocidade do carro, a gente não passa com tudo, sabe? A gente presta atenção, não, agora eu vou reduzir a velocidade do meu carro, vou reduzir as marchas e eu vou passar. Isso reajusta as coisas, sabe? Isso reajusta o carro, reajusta o motor do carro, porque após passar em cima do quebra-molas eu vou ter que prestar atenção, acelerar aos poucos, ir avançando nas marchas de novo. E eu acho que é isso, a gente precisa reduzir a quantidade de estímulos que a gente tem com rede social, reduzir a quantidade de vidas que a gente vê. Você já parou para pensar que antigamente essa quantidade de gente que nós assistimos hoje não era possível, as pessoas não tinham esse acesso à vida das outras igual a gente tem hoje. E isso adoece, sabe? Isso adoece. Você vê, fulano de tal fez isso, tantas coisas, e eu não consigo fazer nada. Isso acaba que isso te joga no chão, te joga num estado de tipo, eu sou incompetente desse jeito, e na verdade não.
Porque cada pessoa tem um ritmo, né? Você tá num ritmo da sua vida, eu tô em outro. E quando a gente se deixa influenciar por isso, de ficar olhando tanto para o outro, a gente esquece de olhar para a nossa própria vida, para as nossas próprias necessidades, para o que a gente realmente precisa. A gente não foca no nosso e fica olhando para o outro, tipo, como que essa pessoa conseguiu tanto? Tá, tem que olhar para se inspirar, mas não para viver uma vida baseada no que o outro está vivendo. O outro tem outra história, ele tem outra vivência. Eu e você temos vidas às vezes completamente opostas, mas esse assunto é um assunto comum, né? É um assunto comum de vamos focar no nosso, vamos focar na nossa vida, vamos focar no que os nossos filhos estão precisando, o que o nosso marido está precisando, ou você que não é casada. Vamos focar no nosso, no que você precisa para melhorar como pessoa, focar no que você precisa fazer dentro da sua casa, no seu serviço, sabe? Pra gente poder evoluir. A minha evolução é diferente da sua evolução. Nós temos vidas diferentes, pensamentos diferentes, nós temos cargas genéticas diferentes. Mas isso não significa que você não seja especial, que eu não seja especial, e que o que eu vou viver é uma coisa boa, ou que o que você vai viver não seja uma coisa boa. Vamos olhar para o nosso, né? Focar em uma coisa, eu quero, sei lá, quero melhorar, eu quero falar inglês, é um objetivo que eu tenho também. Por que eu não posso focar em falar inglês? Mas fulano fala melhor do que eu. Mas fulano é fulano, eu sou eu. Sabe? Eu acho que é isso. A gente melhorar cada dia, focar nas coisas que realmente importam pra mim. Você focar nas coisas que realmente importam, porque a gente olha muita gente nessa internet, gente. E as pessoas, elas têm objetivos diferentes. Aí você olha e fala, não, o que fulano tem eu também quero, mas o que o fulano tem não te cabe, sabe? O que fulano tem não faz parte da atmosfera da sua casa. E eu digo e repito, você olhar coisas melhores, é bom você olhar coisas melhores para você, mas para você, não para os outros, não porque foi melhor para o outro, mas o que é melhor para você, sabe? Vamos focar numa única coisa, no que realmente importa agora. O que tem mais importância para você na sua vida? É cuidar da saúde de um filho? É cuidar de um filho que está um pouco rebelde? É cuidar de você mesma, da sua mente, sabe? Qual é o seu foco agora? Foque nisso e corra atrás disso. Vamos focar na gente, né? Parar de olhar um pouco para o que o outro está fazendo e focar na gente, para a gente melhorar. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Bate-papo. Eu gosto de bater papo. Fiquem com Deus. É isso. Se cuida, tá?